Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos. Como é que vocês estão, abençoados? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Glória a Deus por isso. Olha só, hoje vou trazer um assunto, não é teológico, não é de Bíblia, estudo da palavra de Deus, mas tem tudo a ver com a igreja, principalmente aos homens, né? Que existe igreja hoje que tem ministérios, né, de 60 a mais, né, que já a pessoa já está eu digo, diz que é terceira idade, mas eu discordo, prefiro ser segunda idade, né, e um assunto que sempre é taxado e sempre tem tudo a ver com as mulheres, que chama-se, um assunto que chama-se que as mulheres têm, vamos dizer assim, discutem muito, os homens até que discutem pouco a respeito desse assunto, e é a menopausa, né? Então, a menopausa é um assunto que mais se identifica mais com a mulher e parece que os homens não existem, né? Bem, meu nome é Pedro, sou pastor Pedro, tá? Não sou médico, não tenho um curso de medicina, nada. Eu apenas vi uma reportagem que eu achei muito interessante e eu gostaria de compartilhar essa reportagem, tá? Com vocês. Você que é homem, que tem mais de 60 anos, tá? E eu gostaria de compartilhar essa reportagem com vocês. Volto a repetir, não sou médico, tá? Não tenho curso de medicina nem de enfermeiro. Eu sou pastor de uma igreja a qual tem ministério de 60 a mais. Mas é um assunto que está aqui na reportagem e eu gostaria de passar essa reportagem para vocês, lendo, contextualizando, tá bom? Então vamos juntos. Qual é a reportagem, pastor? A reportagem fala da seguinte maneira: menopausa masculina existe? É um questionamento e chama-se andropausa, né? E afeta os homens a partir, por incrível que pareça, dos 40 anos, né? Então, não é a partir de 60, é a partir dos 40. Então, a palavra menopausa ainda é quase sempre associado ao corpo feminino. Isso que eu falei há pouco tempo atrás. Mas o que muitos não sabem é que os homens também enfrentam um processo semelhante com a avançada idade. A andropausa, né, que chama agora do homem. Essa condição é cientificamente chamada de deficiência parcial de androgênios do homem, certo? Idoso. O homem idoso, como a gente viu agora, né? Normalmente 60 a mais, né? A partir daí. Entre aspas, é o PADAM, né? Fecha aspas. Está ligado à queda gradual da testosterona, né? E costuma começar a partir, olha só, a partir dos 40 anos. Então, o homem também começa a partir dos 40 anos, podendo afetar significativamente, sabe, a qualidade de vida. Você tem, então, não é só a mulher que perde, né, na qualidade de vida, não é não, tá certo? Não é não. Então, o termo antropausa, climatério masculino ou menopausa masculina pode ser considerados sinônimo, explica o urologista Rodrigo Pires Bernis, coordenador do Serviço de Urologia do Hospital Alberto Cavalcante, tá certo? Da rede FHE-MIG. Eles denominam um fenômeno natural de queda progressiva na produção de testosterona, material espermático, que acompanha o envelhecimento masculino sendo inevitável. Então, você percebe que não é somente a mulher que passa por esse processo, mas sim também é o homem. Então, essa queda hormonal tem um impacto direto no organismo. De acordo com o médico, estima-se que o homem, após os 40 anos, apresenta uma queda de 1% a 2% ao ano na produção de testosterona. Um homem, na sétima década,
de vida pode ter um nível de testosterona de 35% menor se comparado aos homens jovens. Então, você percebe que esse assunto não é somente para as mulheres, mas para os homens, como a reportagem está dizendo aqui, a partir de 40 anos. Então, agora, pastor, o que é que fala a reportagem? Quais são os principais sintomas desse momento? Entre os principais sintomas dessa deficiência está o cansaço excessivo, é um dos pontos, tá? A fadiga é outro ponto, e disfunção sexual e dores ósseas. Olha aí, tá vendo aí? Isso porque o testosterona afeta diretamente a massa óssea, a distribuição de gordura no corpo e o desempenho sexual. Então, a testosterona é um hormônio, tá, eritropoético, que estimula a produção de hemácias, ou os glóbulos vermelhos do sangue. Então, por isso os idosos podem apresentar quadro de anemia, fraqueza muscular, devido ao que? A deficiência desse hormônio. Então, esse é um dos principais, vamos dizer assim, deficiências que acontece no homem. Então, apesar da sua importância, a andropausa ainda é pouco discutida, não é verdade? Pouco discutida. Muitos homens não procuram ajuda médica por vergonha ou por falta de informação. Há um tabu masculino não somente no Brasil, mas mundial, em torno da medicina preventiva. Alerta o urologista. Os homens não só vivem menos, como vivem mais doentes que as mulheres. Então, o estudo mostra que eles buscam menos medicina preventiva e que agrava o diagnóstico e o tratamento de diversas condições. Então, precisamos, e não os homens, né? Principalmente no meu caso também, né? Procurar mais a medicina, né? Às vezes nós nos preocupamos muito, né, na parte social, mas esquecemos desse lado aí também de procurar médico, né? Eu, particularmente, não sou muito chegado a médico, mas é bom a gente fazer isso, né? A gente chega a uma idade que precisa fazer acontecer isso. E o diagnóstico e o tratamento, né? Para identificar a andropausa, é necessário observar os sintomas realizados e realizar exames. Quando um idoso se queixa de perda de ereção, fraqueza muscular, a queda no libido, além de exames físicos, o médico deve solicitar uma dosagem séria de testosterona total. Detalha Rodrigo, o doutor, né, o pesquisador, doutor Rodrigo Addo. Se em duas dosagens no nível estiver abaixo de 300 mg/dl, o médico e paciente devem discutir o risco de benefício e reposição hormonal. Então, a reposição, no entanto, é um tema polêmico, né? E deve ser feito com cautela. Talvez nenhum tópico seja tão controverso quanto a indicação, eficácia e potencial feito adversos associados à reposição hormonal, afirma o médico. Por quê? Porque ainda não há um estudo de longa duração e larga escala que comprovem, né, os benefícios e a segurança do uso do testosterona exonema em caso de queda hormonal relacionada ao que? Ao envelhecimento. Você sabia que existe também até envelhecimento precoce, né? Acho que você já ouviu falar sobre isso. Mas isso será outro assunto, né? Segundo o doutor Abdo, a formulação sintética de testosterona existe desde 1950 e foi criado para os homens com a necessidade real, como vitamina de traumas, o câncer testicular bilateral, certo? Hoje há uma crescente uso indiscriminado desse hormônio. Existem casos de homens jovens que se tornam inférteis
temporariamente, ou seja, de forma definitiva pelo uso do testosterona. Qualquer medicamento tomado fora receita médica é perigoso, né? Muito perigoso. Então, as formas da reposição incluem injeções intramusculares, tá certo? Aplicações transdérmicas feitas na pele do abdômen, ombro ou bolsa testicular, né? Mas antes de iniciar o tratamento, dois exames são indispensáveis, né? O hematócrito, que deve estar abaixo de 50%, e a dosagem basal da testosterona. Então, a gente percebe que existe uma reposição para isso, não é verdade? Agora, existe hábitos saudáveis que fazem a diferença. Não precisa ser só remédios laboratorial. Não, existem hábitos saudáveis. Além da reposição e mudança de estilo de vida, pode contribuir para melhorar os níveis hormonais e atuar os efeitos da andropausa. No homem obeso, a testosterona sofre uma conversão periférica do tecido adiposo na gordura do corpo, transformando em estradiol através da enzima aromatase. Explica o urologista, né? A prática de atividade física aeróbica e a perda de peso aumenta a disponibilidade de testosterona, melhorando os sintomas da andropausa. Então, você vê aí que precisamos se cuidar. Se for muito além do peso, tentar voltar, dentro do possível, à normalidade de um peso, né? A alimentação equilibrada, a cessão do tabagismo, redução do consumo de bebida alcoólica, o sono regular e controle do estresse também são aliados importantes, né? O médico reforça que a baixa de testosterona pode estar associado a problemas mais amplos. Na síndrome de metabólico, por exemplo, o nível de testosterona geralmente está reduzido e o paciente apresenta risco de aumentar a doença cardiovascular. Então, reconhecer os sinais do próprio corpo, busca acompanhamento médico e manter hábitos saudáveis são os passos essenciais para envelhecer com mais saúde e bem-estar. E que coisa, né? Então, a gente, independente de ser homem, mulher, não interessa, você vai envelhecer. Então, podemos envelhecer, meu irmão, com a melhor maneira possível. Então, por exemplo, a nossa igreja, ela tem um ministério que chama-se 60+, que tenta trabalhar dentro do possível com essas pessoas que dizem que terceira idade, mas eu chamo de segunda idade. Tá bom? Então, esse era o assunto do dia, o assunto dessa semana. Então, eu espero que você possa compartilhar esse vídeo, tá? Para que possamos, outras pessoas, outros homens, entender um pouco da menopausa masculina. Não esqueça de buscar um médico, né? Buscar um especialista, para que você possa ter uma cuidado melhor, né? Sempre é bom você ir ao médico. Você, pastor, você vai muito ao médico? Não, na verdade eu fui a poucos. Apesar que a gente procura o médico mais do SUS, né? E há uma demora muito em exames, fazer exame, é uma coisa de louco. Mas isso não impede de você ir, não impede de você procurar uma assistência médica, tá certo? Vá à igreja, ore a Deus, busque a Deus, reflita da palavra, mas não deixe de cuidar da sua saúde também carnal, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, nós temos que cuidar também do corpo, da alma e do espírito, tá bom? Então, esse é o vídeo, né? Espero que esse vídeo tenha agradado a você. Se agradou, você compartilhe, me ajude a atingir essa meta de 1.001 inscritos, tá bom? Que eu possa atingir essa meta em nome de Jesus Cristo. Então, não sai daqui sem antes se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, tá bom? Até amanhã, em nome de Jesus.